Olá, amantes da história e dos mistérios do universo. Hoje, vamos viajar 3.000 anos no passado, para um dia que abalou civilizações inteiras. Um dia em que o Sol simplesmente desapareceu. Fiquem comigo para descobrir como um fenômeno astronômico quase causou o colapso da sociedade. Imaginem só. É um dia normal, o Sol brilha forte no céu. De repente, uma sombra começa a cobrir o disco solar. O dia vira noite em questão de minutos. Os pássaros se calam, os animais ficam agitados, e as pessoas, sem entender o ponto que está acontecendo, entram em pânico absoluto. Não, isso não é um filme de ficção científica. Foi exatamente o que aconteceu com nossos ancestrais há milhares de anos. Para eles, não era um eclipse solar, era o fim do mundo. Os primeiros registros detalhados que temos de um evento como esse vêm de civilizações antigas, como os assírios na Mesopotâmia e os chineses. Essas culturas eram observadoras assíduas do céu. Para eles, o firmamento não era apenas um aglomerado de estrelas, mas sim um espelho do destino da humanidade. Um quadro de avisos dos deuses. Cada cometa, cada estrela cadente, cada mudança no padrão das constelações era interpretada como uma mensagem divina, um presságio do que estava por vir. E quando o evento mais importante de todos, o desaparecimento do Sol, acontecia, era um sinal inequívoco de que algo terrível estava para acontecer. Pensem na psicologia daquele momento. Você está no campo, trabalhando, ou na cidade, cuidando dos seus afazeres, e a fonte de toda a vida e calor começa a ser engolida por uma escuridão inexplicável. O medo seria avassalador. As pessoas largavam suas ferramentas, abandonavam suas casas e corriam para as ruas, olhando para o céu com uma mistura de terror e espanto. O caos se instalava rapidamente. Sacerdotes, os intermediários entre os homens e os deuses, corriam desesperados para os templos. Mensageiros galopavam para alertar os reis e a nobreza. A ordem social, que dependia da previsibilidade da natureza, estava à beira do colapso total. A pergunta na mente de todos era a mesma: o que fizemos para enfurecer os deuses? Olá, antes de continuarmos essa viagem incrível pelo tempo, eu queria pedir um favorzinho. Se você está gostando de descobrir como nossos ancestrais viam o mundo, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhuma das nossas curiosidades sobre o passado. Muito obrigado pelo apoio. Agora, vamos voltar ao dia em que a escuridão reinou. Sem o conhecimento científico que temos hoje sobre a mecânica celeste, a única explicação possível era sobrenatural. A imaginação humana, alimentada pelo medo, criava as mais diversas narrativas. Na China antiga, acreditava-se que um dragão celestial estava devorando o sol. Em outras culturas, como na Escandinávia, eram lobos cósmicos perseguindo os astros. Para muitos, era um demônio ou um deus enfurecido que havia capturado a luz do mundo. E se o sol estava sendo atacado, era preciso fazer algo para salvá-lo e, consequentemente, salvar a humanidade. A resposta ao pânico foi uma explosão de rituais desesperados. Para espantar a criatura mítica que devorava o sol, as pessoas faziam o máximo de barulho possível. Tambores ecoavam pelas cidades. Pessoas gritavam e batiam em objetos. Arqueiros disparavam flechas em direção ao céu escuro, numa tentativa simbólica de lutar contra a entidade maligna. E nos templos, os sacerdotes realizavam os rituais mais sagrados e, por vezes, mais extremos. Sacrifícios, tanto de animais, quanto, em algumas culturas, de humanos, eram oferecidos às pressas na esperança de apaziguar a fúria divina e convencer os deuses a libertar o sol. Era uma corrida contra o tempo para evitar o apocalipse. É fascinante pensar que, em meio a todo esse pânico coletivo, alguns poucos sábios, astrônomos da antiguidade, já começavam a notar um padrão. Eles observavam que esses eventos, por mais aterrorizantes que fossem, pareciam se repetir em ciclos. Eles criaram calendários e tabelas para tentar prever quando
a próxima escuridão aconteceria. Um exemplo famoso é a Pedra do Sol Azteca, que é muito mais do que um calendário agrícola. É um registro complexo de ciclos cósmicos. No entanto, esse conhecimento era extremamente restrito, guardado às 7 chaves pela elite sacerdotal ou real. Para o povo comum, cada eclipse era uma surpresa aterrorizante, uma prova irrefutável de que o destino do mundo estava em jogo naquele exato momento. E então, tão subitamente quanto começou, o fenômeno terminava. A luz começava a retornar, uma pequena fresta de sol reaparecia, crescendo a cada segundo. A escuridão recuava, e o dia voltava a ser dia. Imaginem o alívio. Gritos de terror se transformavam em gritos de celebração. As pessoas se abraçavam, choravam de alegria. O mundo não tinha acabado. O sol havia voltado. E quem ganhava com tudo isso? A classe sacerdotal. Eles imediatamente declaravam que seus rituais, suas orações e seus sacrifícios haviam funcionado. Os deuses nos ouviram. Eles aceitaram nossas oferendas e libertaram o sol. Essa vitória sobre as forças da escuridão fortalecia imensamente o poder religioso e político, reafirmando sua importância como os únicos capazes de intermediar com o divino. O sol reapareceu, mas a memória daquele medo profundo ficou gravada na alma daquelas civilizações. A história do dia em que o sol sumiu foi contada e recontada por gerações, transformando-se em mitos e lendas que perduram até hoje. E assim, um simples, ainda que espetacular, alinhamento cósmico entre a Terra, a Lua e o Sol se tornou um dos maiores e mais dramáticos momentos de pânico da história antiga. Isso nos mostra o quão longe chegamos em nossa compreensão do universo, mas também nos lembra do poder que o céu sempre exerceu sobre a imaginação e o destino da humanidade. Obrigado por assistir a mais este episódio. Espero que tenham gostado dessa história fascinante. Deixe nos comentários o que você acha que faria se vivesse naquela época e visse o sol desaparecer. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!